Olá, seja muito bem-vindo de volta ao podcast do Ivecali. E nós estamos hoje aqui para conversar sobre um assunto talvez o mais importante para os nossos clientes. Quando a gente pensa na consultoria de alimentos, nós da área técnica, nós pensamos muito na parte que envolve a qualidade, o risco de contaminação dos alimentos. Porém, os nossos clientes pensam muito, naquilo que faz ele faturar mais e desperdiçar menos e gastar menos no negócio dele. E nós, consultores de alimentos, conseguimos garantir que isso aconteça dentro dos nossos contratos, dentro dos serviços que a gente oferece. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje aqui. Quais são as ferramentas, as estratégias que a gente utiliza para diminuir o desperdício desse cliente, para garantir que aquela produção seja operada com o menor custo possível, para aumentar a lucratividade dele, aumentar o faturamento dele. E para isso nós estamos aqui com Dona Camila Moreira. Oi, Má! Que maravilha! Adoro falar sobre dinheiro. Eu também adoro. E os nossos clientes adoram, tá, gente? Então, esse episódio específico que a gente vai conversar aqui, vale a pena vocês anotarem, vocês realmente sentar e ficar mapeando ali tudo que for exatamente, dito, né? Exatamente. Refletir bastante sobre o posicionamento do consultor de alimentos, né? Porque a gente precisa nos posicionar de uma maneira muito diferente quando a gente vai conversar com o cliente, porque o pensamento dele é diferente do nosso, né? E envolve muito esse lado financeiro, da gestão financeira, do desperdício, e a gente pode ajudar muito, né, Cá, isso. E faz muito sentido também quando a gente para pensar que o quanto ele investe em insumos ali dentro da produção, né, em matéria-prima, ingredientes e tudo mais, é infinitamente alto perto do investimento de toda a produção que é feita. Às vezes a gente tem, sei lá, 20, 30 mil reais guardado em estoque. Exato. E se não houver esse controle dentro de um freezer, dentro de uma câmara fria, e se não houver esse controle, o cliente ele vai sentir um peso muito grande no lucro, na lucratividade do negócio dele. Então, na hora que eu, como consultora de alimentos, consigo chegar para esse cliente e dizer assim, olha, eu consigo reduzir o desperdício da sua produção, o meu valor aqui de contrato vai ser o valor que vai ser reduzido da sua produção e ainda vai sobrar mais para o seu bolso, o nosso trabalho passa a ser muito mais essencial dentro daquela unidade de produção. A chance de você fechar o contrato com o cliente é muito maior e a sua valorização ali vai ser enorme também. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar muito bem, saber quais são as ferramentas que usamos para reduzir desperdícios. Exatamente. Poxa, quando a gente fala de um empreendimento alimentício, principalmente, é um empreendimento feito com muito amor, né? Os proprietários, eles colocam realmente a vida deles ali dentro e o tesouro maior de um negócio de alimentos é o estoque. É o estoque. É onde está tudo ali. É onde está tudo daquele cliente ali. E como você disse mesmo, às vezes, poxa, são milhares de reais que estão lá dentro de um freezer, dentro de uma câmara, né? Então, a gente precisa cuidar muito bem disso. Né? É uma tomada, a gente está a uma tomada de uma falência de um negócio, né? De uma manutenção de equipamento, de uma falência de um negócio. Então, quando a gente chega a esse ponto da consultoria de alimentos, onde a gente consegue transformar a unidade com esses resultados, né, que envolve o lucro, envolve o dinheiro mesmo daquele estabelecimento, ele vê uma valorização muito maior do nosso negócio. Isso. Né? Vamos lá, vamos descobrir quais são essas ferramentas. Bom, eu diria que eu vou falar sobre ficha técnica, lógico, não tem como falar sobre desperdício e não falar sobre ficha, mas antes de chegar na ficha, eu vou chegar numa planilha muito simples, que a gente chama de planilha de controle de desperdício, ou planilha de avarias também, muitas pessoas já nomeiam assim. O que é essa planilha de avarias? É uma planilha que fica na produção e que todos os dias os colaboradores colocam lá nessa planilha se teve alguma perda, por exemplo, esse iogurte aqui estava vencido e eu tive que jogar no lixo. Então, eu vou colocar aqui um pote de iogurte que foi para o lixo dia tal. Exato. E o motivo, né? O motivo, porque estava vencido. Ou essa carne aqui, ela não estava vencida, mas estava com um cheiro muito estragado. E realmente o gerente veio, supervisionou, identificou isso, estava verde, não estava boa. E a gente teve que jogar fora. Então, antes de jogar fora, pesar essa carne, determinar lá, tem quantos quilos de carne? Tem 3 quilos. 3 quilos de carne que a gente jogou fora porque estava verde. De preferência, tirar uma foto também para deixar registrado, porque às vezes essas percepções, né, são importantes, é importante de ser avaliada.
Então, essa planilha, no final do mês, ela vai me dar uma quantidade de alimentos que foram jogados fora, seja por questão de validade, seja por exemplo, salgado. A indústria produz muito salgado, a indústria não, a lanchonete fritou muitas coxinhas lá, pequenininhas. A padaria também, que padaria geralmente faz isso, já deixa todos os salgados fritos e assados lá no balcão. Não vendeu, não dá para refrigerar ou congelar e usar no outro dia, porque perde a qualidade. E aí vai ser desperdiçado, né? Vai ser desprezado. Então, antes de desprezar, mapear. Foram quantas unidades de salgados ou quantos gramas de salgado. E aí, qual é o pulo do gato? No final do mês, eu precifico isso. Eu digo, se foi um pote de iogurte, o cliente comprou esse pote aqui por R$2, R$3. Aí eu coloco lá, R$3. 3 quilos de carne, R$20. Vou precificando tudo e chego no número. No final do mês, a gente teve R$1.300 de desperdício, por exemplo, de avarias. E dentro desse número, a gente vai mantendo uma estatística todos os meses, comparando o que ele está vendendo, quanto está sendo vendido financeiramente e quanto está sendo perdido por avaria. Por quê? Claro que é irreal a gente pensar que um estabelecimento que produz alimentos não vai ter nada, né, de desperdício. Sim. Por exemplo, o buffet. Foi a comida para o buffet, quando acabou o serviço, sobrou lá 50, 500 gramas de arroz. Essa gramatura de arroz eu não posso voltar para a produção, eu não posso fazer reuso. Então, o que é que vai ser? Desprezado. Ou, às vezes, até doado, né? Porque hoje existe a possibilidade de doar esse alimento que vai para o balcão, para o buffet. Mas ele vai contar como uma avaria dentro do restaurante, porque ele não voltou o retorno financeiro do que foi investido. E aí, na hora que eu precifico isso, que eu estabeleço, olha, a sua meta aqui, mensal, é de, no máximo, R$900 de avaria. Gente, não pode passar de R$900 de avaria para o volume de vendas que você está tendo hoje. É muito importante porque você consegue mês a mês ficar fazendo esse acompanhamento. Se no mês que vem, se esse cliente fatura R$80 mil e tem R$900 de avaria, ok, é um número que a gente chegou baseado nas estimativas e tudo mais. Se no mês que vem ele faturou 70 mil e teve R$1.600 de avaria, opa, tem uma coisa aqui muito grave acontecendo. Vamos identificar, vamos ver se é questão com colaborador, se é um freezer que não está operando bem, o que é que está acontecendo? Se é um estoque que está sendo hiperdimensionado. Então, essa planilha, para mim, ela é um pulo do gato fantástico. Assim, eu posso complementar um pulo Por em cima favor. do pulo do gato dessa planilha? Eu gosto muito de dividir a planilha, digamos, multiplicar, né? Dividir para multiplicar. Colocar uma planilha no setor de estoque, uma na produção e uma como se fosse o setor de expedição ou de produto pronto. Sabe? Depende muito da característica do cliente, mas quando é um cliente que tem setores mais estabelecidos, assim, eu acho interessante colocar em setores, principalmente nesses três pontos da cadeia de produção, né? Isso. Estoque, manipulação e produto pronto. Porque depois fica mais fácil até de identificar. Peraí, eu estou desperdiçando mais. É com relação à matéria-prima, ou seja, está no armazenamento, está no recebimento. No processo. No início desse processo de compras, né? Eu comprei... Poxa, venceu dentro do estoque. Então, peraí. Ou comprou a mais, ou a produção está diferente, aquele ingrediente não está mais sendo utilizado. O que está acontecendo? Aí a gente consegue começar a mapear melhor. Se é com relação ao estoque, se é com relação à manipulação, que aí tem muito a ver com ficha técnica, né? Ou se é com relação a produto pronto. Perfeito, e às vezes esse produto pronto não é nem com relação a volume de produção, sabe, Cá? Às vezes está produzindo no dia errado. Eu já fiz uma análise de desperdício em um dos meus clientes, que o colaborador chegou para mim e falou assim, Marcela, era uma padaria dentro de um supermercado. Falou assim, Marcela, eu não aguento mais, eu tenho que fazer 3 pudins todas as semanas, o pudim não vence, mas a dona do supermercado quer que tenha pudim na vitrine e etc. Mas o pudim não vende, e eu jogo aquele fora, 3 pudins toda semana e etc. E quando eu fui avaliar, ele produzia em uma segunda-feira o pudim. Então, de segunda-feira até a quinta que o pudim, né, estava lá válido, não vendia. A partir do momento que a gente ajustou, a gente não tirou a produção, a gente trocou a produção de segunda para quinta-feira, acabou. Aí a gente começou até a fazer mais pudim, porque aí quinta, sexta e sábado são os dias que vende pudim. Então, essa sensibilidade de
Analisar a planilha. Poxa, isso é importante demais, né, Cá? Muito, super Analisar importante. Não... os dados que estão nessas planilhas de avarias, E né? às vezes esse é um erro do consultor de alimentos, não só para a planilha de avarias, para todas as planilhas. Mete um monte de planilha na produção, recebe tudo preenchido e guarda. Não sabe o que faz com aquela informação. Só guarda, botar aqui na pasta. Gente, planilha é uma ferramenta. Aí vira de um banco de dados, vira para um bando de dados. É um bando de dados que tem lá que você não sabe o que você faz. Isso, então a planilha ela é uma ferramenta que ela precisa ser analisada. Ela serve para que você faça ali seu crivo e determine quais são as mudanças, quais são as resoluções que serão tomadas a partir dali. E aí, o próximo ponto, né, que eu queria trazer para fechar essa questão da redução de desperdício é a ficha técnica. Não tem como você metrificar um desperdício se você não tem uma ficha técnica implantada na produção de alimentos. E existem muitos estabelecimentos que não têm ficha técnica, que não desenvolvem realmente receitas padronizadas. Um dia você vai estar de um jeito, outro dia vai de outro. E quando você não tem isso padronizado, é muito difícil estabelecer um processo adequadamente. Você não consegue saber, o bolo de hoje foi com 3 xícaras de farinha, mas o de amanhã vai ser com 2 xícaras de farinha. E aí, o mesmo bolo. Como é que esse estoque vai comprar a quantidade de farinha correta para a quantidade de bolo que é produzida se não tem ficha técnica? Então, eu acredito que o ponto de partida também, além dessa planilha que é muito fácil de se aplicar, seria a implantação de fichas e que o consultor de alimentos precisa, de fato, dominar essa ferramenta, né? Trazer para si essa responsabilidade, porque vai fazer muita diferença no cliente. Com certeza. E se a gente pegar a ficha, a gente consegue associar com essas 3 etapas. Isso. A ficha mexe com as 3 etapas dessa planilha que a gente comentou, né? A ficha, ela mexe muito na manipulação de fato da produção daquele produto, mas com a ficha a gente consegue garantir o volume que vai ser comprado de matéria-prima. A gente não sabe calcular, a gente não consegue calcular com precisão o volume que compra se a gente não sabe o volume que gasta. A ficha. Perfeito. A gente precisa dar a ficha, precisa entender quanto gasta para a gente calcular quanto vai comprar. Aí a gente já diminui muito o desperdício nessa primeira etapa da matéria-prima. Aí a ficha, a gente garante um padrão de, forneamento, de tempo de forneamento, de modo de preparo e etc., que já diminui muito o desperdício dentro dessa etapa de manipulação. E a gente garante uma padronização que no final, para o produto pronto, também vai ser muito legal. A gente não vai jogar fora porque, um salgado abriu, um salgado estourou, um salgado isso, a metade assou, outra metade não assou, porque tem esse padrão da ficha técnica. Então, a ficha realmente, para mim, é o segredo maior. É a base desse controle do desperdício e junto com a análise do consultor. Isso. Para conseguir mostrar isso para o cliente, né? Que ainda tem medo de fazer ficha, né, Mar? Sim. Mas aí a gente tem a notícia boa. Conte essa notícia boa. É que na pós-graduação do IBECALI tem uma disciplina de ficha técnica que ensina lá o passo a passo, que dá ferramentas para esse consultor. Também mostra quais são as análises que a gente consegue fazer por meio da ficha, com planilhas, de que forma eu vou apresentar essa análise para o meu cliente de consultoria. E isso facilita muito o dia a dia desse consultor de alimentos e a implantação desses processos dentro de uma produção, né? Com certeza. E para mostrar resultado para o cliente. Isso. Que é muito importante. É muito legal. A gente faz esse trabalho de diminuição de desperdício, mas a gente tem que mostrar para ele. A gente diminuiu. Financeiramente. Exato. Foi isso aqui que aconteceu. Isso. Né? E aí a gente consegue isso com a ficha, com outras ferramentas também que a gente coloca lá dentro, que a gente disponibiliza lá dentro, outras ações que a gente faz, envolvendo até a capacitação da equipe, envolvendo a parte de implementação das boas práticas. Todas as ações que a gente executa no cliente vai diminuindo o desperdício. É verdade. Então, implementar essas planilhas são fundamentais, principalmente essa de avaria e a ficha técnica, para depois a gente conseguir mostrar, olha, foi por causa disso que diminuiu o desperdício. Chegou nesse resultado, exatamente. Foi porque eu implementei as boas práticas que diminuiu. Foi implementei a ficha técnica. O resultado acontecendo e não entender, né? E não associar com você. Não associar com você, isso é muito importante. Exato. E é isso, adorei nosso papo. Eu também. Espero que você que tenha adorado. Também são informações valiosíssimas na pós-graduação. A gente aprofunda esse conhecimento, a gente fala com detalhes sobre ficha técnica, a gente fala sobre o desperdício nas várias etapas da cadeia de produção, na disciplina que a gente tem sobre
as boas práticas, né? O que envolve toda essa manipulação dos alimentos de acordo com a RDC 216, de acordo com a RDC 275. E eu espero você lá com a gente para aprofundar esse conhecimento, para você estar ainda mais com domínio e com resultados para você mostrar para o cliente do jeito que o cliente gosta. Falando de dinheiro, falando de faturamento, de lucro e de custo de produção, que é muitíssimo importante para um setor alimentício. Então, um beijo para você e até o próximo. Até o próximo, pessoal.